Olá, alunos, espero que todos estejam bem. Então, aqui eu estarei postando um vídeo com o objetivo de pensar alguns elementos, tá, que dizem respeito à formação da fronteira platina. Tá? Isto com base no material que foi analisado, nos vídeos que foram postados. Tá? Eu também estarei deixando aqui na sequência para vocês um texto que é, na verdade, um fragmento ali da minha tese de doutorado, tá? Ainda no contexto introdutório, quando discorro brevemente sobre a fronteira platina, tá? Com o objetivo de entender a história regional. Tá? Aqui vou citar um pouco, né, o Brasil, o Império do Brasil, enfim, né, a formação, né, do Estado brasileiro, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, tá? Mas é importante deixar claro que a minha análise, tá, não é, né, especificamente do processo de independência da América Portuguesa ou processo de independência da América Espanhola, a formação dos estados, né, nações, mas sim pensar essa história a partir, tá, do Rio da Prata, a partir da fronteira platina, tá? Esse é o ponto, tá, inicial, tá? É o ponto da discussão, tá? Bom, então vamos lá. Eu penso, tá, que nós podemos entender, tá, a formação desta fronteira platina, por ser uma fronteira histórica, uma fronteira política, tá, a partir da própria assinatura do Tratado de Tordesilhas de 1494, tá? Pelo menos é um dos elementos, tá, que a gente pode trazer aqui para a discussão. Por quê? Porque a partir desse tratado, tá, as potências ultramarinas, Portugal e Espanha, materializam, de certa forma, tá, a formação dos seus limites, das suas fronteiras na América. Tá? Então, isso dá início, tá, às disputas nestas fronteiras, né? As disputas entre essas monarquias absolutistas, né? Portugal e Espanha, em relação à América. Em 1530, parte de Portugal, tá, a expedição de Martim Afonso de Souza, tá, que tem por objetivo, portanto, iniciar a colonização portuguesa nas terras além-mar. Para pegar um exemplo de Portugal, certo? Nesse contexto, tá, a expedição de Martim Afonso de Souza, ela transportava cerca de 400 de colonos, né, para a América. E em 1531, tá, a expedição, tá, de Martim Afonso de Souza, ela invade, digamos assim, os limites de Tordesilhas, tá, ao navegar a Costa Platina. Então, 1531. Tá? Em 1535, tá, Dom Pedro Mendonça, ele comandava a primeira armada espanhola no Prata, certo? Que possuía o intento de neutralizar o avanço da coroa portuguesa na região. Tá? Então, 1531, 1535. O que nós vamos ter na região em 1536? A primeira fundação de Buenos Aires. Tá? E em 1537, a fundação de Assunção, no Paraguai. Tá? Uma segunda fundação de Buenos Aires nós teremos em 1580, tá? Mesmo ano em que nós temos o estabelecimento, tá, da chamada União Ibérica, que se estende entre 1580 e 1640. Nesse mesmo contexto da União Ibérica, já mais ao final do século XVII, a gente tem também o início das missões jesuíticas, né, no Rio da Prata, na região do Prata, certo? E depois nós teremos uma segunda fase das missões no século XVIII, tá? Eu não vou aqui entrar no mérito das missões, mas só para a gente entender como esses processos, tá, de ocupação colonial, de fundação de cidades e de disputas
fronteiriças começam a se estabelecer, né, desde a Europa, tá, desde o Tratado de Tordesilhas, tá, e essas questões vão se materializando, tá, com o passar do tempo, tá. Bom, a partir de 1680 também, tá, essas questões elas elevaram-se, tá, com o alento, né, ou seja, isso foi ainda potencializado, tá, a partir de 1680, como eu disse, com a fundação portuguesa de Colônia do Sacramento, à margem oriental do Rio da Prata, tá. Bom, então a partir disso também inicia-se uma série de disputas, tá, que vão levar muito tempo. Eu deixarei um texto aqui com as datações, né, especificamente, tá, também sobre, tá, esta cidade, tá, que é Colônia de Sacramento, tá, a margem oriental, tá, do Rio da Prata, certo? De frente para Buenos Aires. Então, uma importante cidade comercial portuguesa, né, que vai rivalizar, tá, com o comércio de Buenos Aires, tá? Bom, depois, a partir, já estou entrando aqui mais ao final do século XVIII, em 1750, nós vamos ter a assinatura do Tratado de Madrid, tá? E aí, em singular traço caligráfico, o diplomata paulista, descendente de portugueses, Alexandre de Gusmão, apoderou-se, de acordo com Cardoso, né, Efraim Cardoso, que foi um importante historiador, diplomata paraguaio que analisei, tá, em minha tese, de mais terras do que haviam conquistado 100 exércitos em 100 anos, ou seja, né, a partir do Tratado de Madrid, isso vai gerar de novo uma série de conflitos, tá? Colônia de Sacramento passa para Espanha, tá? Enquanto que uma parte, né, do espaço missioneiro passa a ser de Portugal, tá? E aí é importante a gente destacar um primeiro elemento, tá, que diz respeito à diplomacia portuguesa, tá? Eu costumo dizer que aquilo que os espanhóis conquistaram a sangue, os portugueses conquistaram a tinta, tá? A diplomacia portuguesa foi grandiosa, certo? O Império do Brasil acaba herdando, tá, de certa forma, essa diplomacia. O Brasil, né, a gente sabe da importância da história da diplomacia brasileira, tá, que, se analisarmos historicamente, vamos perceber, né, que de fato, né, sempre foi, né, muito sólida, tá, certo? Mas aqui estou resumindo, tá, pessoal, alguns elementos para facilitar a nossa compreensão, né, dos vídeos e dos textos, tá? Bom, então, século XVIII, 1750, Tratado de Madrid, certo? E aí, um outro elemento também, ainda dentro do século XVIII, tá? Que, em meu entendimento, tá, também acaba por fortalecer, tá, a coroa espanhola, tá, sobretudo na região, tá, foi a criação do vice-reino do Rio da Prata em 1776, tá? Por quê? Porque a partir desse ponto desenvolveu-se a colonização espanhola também na banda oriental, em torno de Montevidéu, né? E, portanto, né, nós vamos ter, assim, também a partir de 1777, né, com o Tratado de San Ildefonso, tá? Uma certa pacificação, né? Ao menos se busca isso entre o Prata, tá? Entre o pleito da colônia de Sacramento, certo?
entre Portugal e Espanha, tá? Então, nós temos aí, né, a partir desses episódios, tá? A criação do vice-reino do Rio da Prata, que tem ali uma centralidade política e econômica em Buenos Aires e também, né, do estabelecimento do Tratado de 1777, tá? Uma reorganização, tá, desta fronteira. E aí, mais um elemento, tá? Já no início do século XIX, o que nós temos na Europa? As guerras napoleônicas, né? E as guerras napoleônicas, elas vão estar ligadas aos processos de independência da América Portuguesa e da América Espanhola. Em 1808, a gente tem a chegada da corte portuguesa, tá? Aqui ao Brasil, certo? Potencializada, né, pelas guerras napoleônicas. Depois vocês vão ler o texto, certo? E nós vamos ter também, tá, uma crise na monarquia espanhola, tá, que vai potencializar, né, os conflitos regionais na América Espanhola. Tá? Então, só para sistematizar, tá, em 1808, tá, então nós temos a instalação da corte portuguesa, tá, primeiro em Salvador, depois no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro, tá, ao longo do processo. E aí, então, né, a política e a diplomacia lusitana transformou-se aos poucos, tá, em política e diplomacia portuguesa, brasileira, tá, certo? Então, de imediato, a corte lusitana pôs seu olhar no Rio da Prata. Além disso, o processo que ocasionara a vinda da família real portuguesa ao Brasil, certo? As invasões napoleônicas à Península Ibérica, causaram na Espanha também uma crise da monarquia, a abdicação do rei Carlos IV do trono espanhol em favor de seu herdeiro Fernando VII e mais tarde em favor do domínio francês, né, na figura, portanto, né, de José Bonaparte, irmão de Napoleão, desencadeando a pretensão, e aí um elemento interessante, de Carlota Joaquina a apropriar-se, tá, do trono espanhol e governar as terras americanas. Carlota Joaquina de Bourbon, né, a dinastia espanhola, enfim, que estava no poder da Espanha naquele contexto, até a abdicação, né, e também a derrubada de Fernando, desculpem, VII, tá, era esposa de Dom João VI, né, e deste modo a rainha consorte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, será, né, Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves a partir de 1815, tá? Então existe toda uma historiografia, certo, em torno disso, né, de que a Dona Carlota, né, também, né, vai ter os seus objetivos, né, em relação ao Prata, em relação a Buenos Aires, tá? Então, retomando aqui, nós temos, tá, a vinda da corte portuguesa, né, para cá, 1807, 1808, quando chegam ao Brasil, né, a Carlota Joaquina, que é uma nobre espanhola, né, Bourbon, certo? Que é irmã de Fernando VII, que foi derrubado na Espanha por Napoleão, tá? Casada com Dom João VI, herdeiro do trono português, será depois o rei, né, de Portugal, Brasil e Algarves, né? Vai governar desde o Rio de Janeiro, tá? Quando chega aqui, portanto, a Carlota se vê, né, em função da crise da monarquia espanhola, né, em condições, digamos, né, de reivindicar, certo, o poder no vice-reino do Rio da Prata, tá? Então, apesar dela ter encontrado momentaneamente apoiadores em Buenos Aires e ter negociado com criolhos, tá, espanhóis, em Buenos Aires e Montevidéu, né, naquele momento, acaba que as suas aspirações, né,
vão submergir, tá? Vão fracassar em meio às disputas, né, das elites regionais, né, criolhos, chapetones, né, nessas colônias hispânicas, sobretudo em Buenos Aires, tá? Sobretudo na fronteira platina, tá? Na região espanhola, tá? E bom, mais tarde, inclusive, né, com esta mudança de status político, né, do Brasil colonial para Reino Unido a Portugal em 1815, certo? Em resumo, né, Carlota se distancia ainda mais, né, de Buenos Aires, tá? Mas de fato nós temos, né, a partir desse enfraquecimento da monarquia espanhola, tá? Este fortalecimento, tá, das elites criolhas locais, tá? E aí, para destacar mais uma vez, tá? O Brasil tem a presença da corte, o Brasil tem a presença de um monarca, e esse é um dos elementos também que acabam legitimando, né, toda a extensão territorial do Brasil, tá? Enquanto que enquanto que a América espanhola, né, ela não tem essa centralidade política, então as disputas ali em torno, né, em meio ao processo de independência acabam ficando entre as elites regionais e depois, portanto, nós vamos ter a fragmentação, tá, desses estados, né? Mas aqui, em resumo, tá, tô pensando alguns elementos, é uma história bastante complexa e teríamos que ter, né, com calma uma aula apenas sobre isso, talvez uma aula síncrona, né? Tá? Uma live sobre esta questão, tá? Mas enfim, então nós vamos ter, né, a partir desse momento, a partir do século XIX, comecinho do século XIX, tá? No caso do Brasil, né, a partir de 1808, no caso, né, do vice-reino do Rio da Prata, a partir de 1810, tá? Para ser assim um pouco mais didático, tá? O início desses processos de independências que vão, né, ocasionar novos países, né, independentes, tá? E isso a partir das disputas, né, das elites regionais, certo? Bom, então no caso de Buenos Aires, né, 1810, tá? Nós temos a Revolução de 25 de maio, tá? Nós temos uma independência, tá, em processo de consolidação, tá? Aí nesse mesmo contexto, 1811, né, nós vamos ter uma primeira campanha, né, portuguesa, tá, na Cisplatina, certo? Uma campanha luso-brasileira, né, com tropas luso-brasileiras na Cisplatina, quando portanto, né, invade-se a banda oriental do Uruguai para conter a Revolução de Artigas, e aí naquele mesmo contexto Artigas, né, ele está à frente daquilo que podemos considerar o processo de independência do Uruguai, né, ao menos uma primeira fase, né, desse processo de independência do Uruguai, quando luta, né, Artigas, quando luta ele contra a presença espanhola na banda oriental, luta contra o centralismo político, né, e comercial exercido por Buenos Aires, e luta contra a ocupação, né, luso-brasileira no Rio da Prata. Então Artigas é considerado, né, um dos principais heróis, né, no Uruguai, certo? Um dos heróis da independência uruguaia. No entanto, em 1816 a gente tem uma segunda campanha da Cisplatina, tá? Isso acaba resultando na anexação da banda oriental pelo Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, tá? Em nome de província Cisplatina, tá? E aqui, para resumir, tá? Isso acaba em 1828, tá? Com a independência do Uruguai, né? Com a proclamação da independência da República Oriental do Uruguai, né? Mas a questão é que com a Cisplatina, com o domínio luso-brasileiro na Cisplatina, de certa forma Portugal estende, né,
a sua fronteira novamente até o Rio da Prata. Então percebam como, né, existe sempre, né, esta problemática aí, né, fronteira, extensão de limites, né, e de influências. Em 1830, né, se não me engano agora, nós vamos ter então a primeira Constituição do Uruguai, o Uruguai já independente, né, já como República Oriental do Uruguai. Né? E em meio a esse contexto, o processo de independência do Brasil, né, que se dá entre 1808 e 1822, tá? No contexto, né, da formação destes países. Tá? Muito bem, então, né, após a sua declaração de independência, no caso do Uruguai, né, em sua primeira Constituição, Rivera, né, do Partido Colorado, tornou-se o primeiro presidente constitucional, né, daquele país. Enfim, né, é só o começo de uma série de conflitos que nós vamos ter ainda no Prata, a Guerra Grande entre 1839 e 1851, né? Vamos ter também, né, em 1852, né, a Guerra contra Rosas, né, o governo de Uribe no Uruguai desmorona com a intervenção do Império do Brasil em 1851, de Rosas na Argentina tomba em 1852, né, após a Batalha de Monte Caceiros, tá, frente a tropas argentinas, brasileiras, uruguaias, certo? Bom, a partir deste momento, então, década de 50, tá? Principalmente na década de 50 do século XIX, o Brasil começa, né, a praticar, digamos, né, a exercer o seu imperialismo no Prata. Né? Então nós vamos ter, né, tratados assinados, né, com o Uruguai, né, em 1851, né, os tratados, né, de comércio e navegação, de extradição, de limites, tá? Certo? Ainda é necessário destacar-se, tá, outros eventos que estiveram relacionados ao entendimento da região em questão como fronteira platina, né, como espaço de relação, de tensão, e como parte também dos antecedentes, né, da Guerra Civil do Uruguai, que vai ser um episódio que ocorre que ocorre em 1864, principalmente 1864, né, quando teremos, né, uma intervenção novamente do Império do Brasil no Uruguai, o que vai acabar, né, gerando também um conflito maior, que foi a Guerra da Tríplice Aliança. Tá? Então, né, além, né, dos tratados com o Uruguai de 1851, e que são favoráveis ao Brasil, né, é assinado em Assunção, em 27 de abril de 1855, o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, né, entre Brasil e Paraguai, o qual, né, concedeu a livre navegação do Uruguai, do Rio Paraguai, desculpem, tá? E as demarcações dos limites entre o Império do Brasil e a República do Paraguai, né? E também, mais à frente, em 1856, tá? O tratado, assinado o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o Império do Brasil e a Confederação Argentina. Então a gente percebe, né, que o Brasil ali articula-se, né, na década de 50 do século XIX, a sua política externa voltada, né, a essas relações com os países latinos, né, assinando tratados, né, com o Uruguai, com o Paraguai e com a Argentina. Tá? Do mesmo modo, certo? Nós vamos ter Argentina e Brasil naquele contexto comprometidos, certo, com a conservação da independência da República Oriental do Uruguai. Tá? Bom, um pouco mais à frente, na década de 60, tá? 1862, nós vamos ter, então, também a posse de Bartolomé Mitre como presidente da Argentina unificada.
tá? E aí, imediatamente, com a presidência de Dmitry, nós temos uma aproximação histórica, né, entre Brasil e Argentina, tá? Tanto é que tanto o Brasil como a Argentina, naquele contexto, né, ambos tornam-se apoiadores do Partido Colorado no Uruguai. Os colorados defendiam, portanto, no Uruguai, interesses comuns do Império do Brasil, né, de estanceiros do Sul, de oligarquias, né, portenhas, tá, de Buenos Aires, certo? E ainda nesse contexto, né, nós temos no Uruguai uma guerra civil que, portanto, é protagonizada, né, pelos partidos Branco e Colorado. Então vejam só como que essa conjuntura vai se formando, tá? E aí, em meio a esta guerra civil, portanto, em 1864, o Brasil invade o Uruguai, coloca lá, entroniza lá no Uruguai, né, o Venâncio Flores, general Venâncio Flores, do Partido Colorado. Tá? Automaticamente, tá? Francisco Solano Lopes, né, e depois eu vou falar um pouquinho sobre o Paraguai, tá? Se coloca contra, né, esta intromissão, né, do Império do Brasil na política interna uruguaia, assume uma posição contrária, né, tenta exercer uma diplomacia, tenta se colocar como árbitro na região, tá? Isso no pensamento de Efraim Cardoso, voltando aqui, né, ao historiador paraguaio, né? Em resumo, ele é ignorado e, enfim, né, toma atitudes extremistas, né, acaba por invadir o Brasil, por invadir a Argentina, né, e a esquentar ainda mais o clima, né, na fronteira platina, e teremos, portanto, a partir de 1864 até 1870, a Guerra da Tríplice Aliança, ou Guerra do Paraguai, que foi um episódio que já tratamos, né, em outras aulas, né, sobretudo nas aulas síncronas, tá? E que também teríamos que ter, portanto, um vídeo, né, apenas sobre a Guerra do Paraguai, mas poderemos, né, discutir também a Guerra do Paraguai em nossa aula síncrona, tá? Mas teremos um momento específico, tá bom? Para a Guerra do Paraguai. Então, aqui eu quero só trazer um pouco estes antecedentes, tá? Bom, em relação, tá, ao Paraguai, certo? Também é importante entendermos, tá, que, enfim, que a independência do Paraguai, tá? O Paraguai tem uma história muito interessante, muito importante, tá? Eu penso que não há como entender, tá, de fato, a história da região do Prata, a história da América do Sul como um todo, sem perpassar, tá, pela história paraguaia, tá? Pela história paraguaia, certo? Então, a partir de 1811 também, tá? A história paraguaia começa, digamos assim, a ter uma conotação independente, certo? Sobretudo, tá? Porque Buenos Aires e Assunção assinam um tratado de paz, né? No ano de 1811, tá? Também neste mesmo ano, tá? Em 17 de junho de 1811, formou-se em Assunção uma junta superior de governo, tá? E aqui vou citar alguns nomes, né, apenas para ilustrar, formada por Fulgêncio Yegros, José Gaspar Rodrigues, de Francia, guardem este nome, Francisco Xavier Bogarim, Pedro Juan Caballero e Fernando de la Mora. Em outubro de 1813, o Congresso Paraguaio adotou a designação de república, tá, 1813, para o país, e sancionou a nomeação de 2 cônsules, tá? José Gaspar Rodrigues de Francia e Dom Fulgêncio Yegros, tá? Bom, depois, mais tarde, tá, será,
tá? No governo França, tá? Especificamente no governo França, que o Paraguai consolida a sua independência, tá? Então, o França foi, né, digamos assim, o grande nome, né? Ou seja, ah, o político, tá? O governador que vai, né, legitimar a independência do Paraguai. Tá? Paraguai que desde o período colonial, né, perpassando, certo, pelo início da sua história independente, vai ter uma economia baseada basicamente, tá, na erva mate, tá, e também na madeira e no tabaco, mas a erva mate, né, é um dos principais elementos aí, né, da economia paraguaia, tá? Sobretudo nesse contexto, tá? De consolidação, né? Da sua independência no século XIX, tá? Certo? Bom, então França governa o país, tá? Consolida a, a independência do Paraguai e depois, entre 1844 e 1862, nós vamos ter um governo exercido, tá, por Carlos Antônio Lopes. Tá? Carlos Antônio Lopes, que foi pai de Francisco Solano Lopes, né? Francisco Solano Lopes que vai ascender, tá, ao poder com a morte, né, do pai em 1862 e, portanto, vai estar à frente do Paraguai até a sua morte em Cerro Corá, né, causada ali numa batalha, enfim, no contexto da Guerra da Tríplice Aliança em 1870. Tá? Então, sem sombra de dúvida, França consolidou a independência do Paraguai, né, resistiu à pressão externa dos portenhistas de Buenos Aires, né, comerciantes, a burguesia, né, de Buenos Aires e Montevidéu, dos luso-brasileiros e ainda dos espanholistas, né, que defendiam, né, a volta da monarquia, a volta da questão colonial, né, monárquica espanhola. Tá? Enfim, então França consolida a independência do Paraguai, certo? Mas é depois, né, na figura de Francisco Solano Lopes, né, antes ainda temos o Antônio Carlos Lopes, que o Paraguai assim tem, digamos, né, o seu momento de maior presença, né, sem dúvidas, tá? No século XIX, na conjuntura da fronteira platina, né? Mesmo buscando exercer essa arbitragem, né, e não ouvido, Lopes vai à guerra, né, e ele causa, de certa forma, né, se nós analisarmos através do direito constitucional, né, quem invade, né, o outro país, né, é de certa forma responsável pela guerra, né? Então Lopes ele acaba consolidando, ou melhor dizendo, tá, este conflito internacional, embora, né, obviamente isso tem que ficar claro, tem que ser dito, ele age dentro de um contexto, tá? Ele age dentro de um contexto. O Paraguai, né, está sendo pressionado cada vez mais, né, pelo Império do Brasil, pela Argentina, tá? E, enfim, né, e ele quer também tratar, né, dessas questões diplomáticas, resolvendo também, né, se colocando na arbitragem, tá, da política uruguaia, certo? Bom, um elemento que eu penso que deve ser destacado aqui, tá, a fim de nós entendermos, tá, o próprio Efraim Cardoso, tá, e aqui estou novamente citando Cardoso, que foi um autor que analisei, tá, ele coloca numa obra chamada O Império do Brasil no Rio da Prata, que uma das grandes causas, talvez na visão de Cardoso, tá, da guerra do
Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança, tenha sido, tá, o grande orgulho, né, desses líderes, né, ou seja, né, algumas questões de ordem pessoal, né, que foram colocadas à frente, né, no momento da realização de um diálogo político, né, da formação de um acordo, né, algumas vaidades, né, ou seja, as vaidades, né, e o orgulho desses líderes teriam causado a guerra, teria sido o principal fator, né, de causa da guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança, bem mais do que as questões econômicas ou políticas, tá? Certo? Entre esses países que se encontram na fronteira platina, tá? Portanto, eu quero aqui, para a gente finalizar esse breve resumo, tá? Destacar 3 coisas, né? Número 1, tá? Primeiro, então, nós percebemos aqui como podemos pensar a história do Império do Brasil, a história do Brasil em si, a história da República Argentina, a história da República do Uruguai e da República do Paraguai a partir de um ponto em comum, a partir da região do Prata. Tá? 2, é por esse motivo que eu aqui chamo a região do Prata de fronteira platina. Tá? E 3, porque a fronteira, né, ao meu entender, sobretudo a fronteira platina, é este espaço de relação e de tensão entre estes Estados-nações que se encontram, né, ali amarrados, né, em contato, certo? Pelo menos desde o século XIX, né? Mas a gente percebeu aqui, vamos analisar, né, esse trecho do texto que eu colocarei depois também para vocês, que em função, né, da região do Prata ter a sua historicidade, tá, esses elementos, essas tensões, essas disputas fronteiriças, elas foram ainda, né, ocasionadas desde o período colonial, certo? Desde a assinatura do primeiro tratado, tá, entre as monarquias nacionais absolutistas ibéricas, tá? E claro, né, pessoal, estou aqui falando da política, dos estados, né, e das elites que de certa forma estiveram à frente desses processos, né, os nomes da história, né, como assim diz o título de uma obra do Jacques Rancière, tá? Mas nós não podemos esquecer também, né, das inúmeras etnias indígenas que viveram e vivem na região, que participaram ativamente, né, dessa história, bem como também, né, das sociedades africanas escravizadas. Mas isso também, né, pode ser tema de uma aula específica, tá bom? Então, agradeço a todos, fico à disposição de vocês e aguardo os comentários no vídeo, tá? E a qualquer momento, em caso de dúvidas, tá? É só vocês me procurarem, tá bom? Obrigado, então, alunos da Unipampa. Um grande abraço a todos e até mais.